Boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública do segundo quadrimestre de 2025 para avaliação do cumprimento das metas fiscais. Gestão 2025-2026, Fernando Cunha, presidente. A legislação municipal e normativas de transparência que nós seguimos são Lei Orgânica do Município, de 20 de março de 1990, Instruções técnicas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, leis complementares, Lei de Responsabilidade Fiscal 101, de 10 de março de 2000, Lei 4.320, de 1964 e Lei Complementar 131, de 2009. Lei de Acesso à Informação, número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Então, nesse quadrimestre, eu vou apresentar para vocês aqui o demonstrativo da despesa com pessoal, período nos últimos 12 meses, setembro de 2024 a agosto de 2025, conforme o anexo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 55, inciso 1. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um valor com despesa de pessoal no total de R$ 5.620.867,38. As indenizações por demissão e incentivos foi no total de R$ 412.797,98, totalizando uma despesa líquida com pessoal de R$ 5.208.069,40. Na continuidade do demonstrativo da despesa com pessoal, nós temos a apuração do cumprimento do limite legal. A receita corrente líquida ajustada para cálculo foi no total de R$ 177.533.547,13. Isso resultou em um percentual de despesa total com pessoal em 2,93%. O limite máximo, com base no artigo 20 da Lei da Responsabilidade Fiscal, que são os 6%, totaliza R$ 10.652.012,83. Já o limite prudencial, com base no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o percentual de 5,70%, totalizou R$ 10.119.412,19. O limite de alerta, com base no artigo 59 também da Lei de Responsabilidade Fiscal, totalizou R$ 9.586.811,55. Então, só lembrando que esse aqui é o cumprimento do demonstrativo da despesa com pessoal com base na Lei de Responsabilidade Fiscal para os últimos 12 meses. Aqui, com base no artigo 48, que é um outro anexo da Lei de Responsabilidade Fiscal, então, que corresponde a R$ 5.208.069,40. Isso representa 2,93% do total de despesa de pessoal que nós poderíamos gastar no período. O limite máximo, repetindo, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 6%, que totaliza R$ 10.652.012,83. Já o limite prudencial, com base no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 5,70%, corresponde a R$ 10.119.412,19. Já o limite de alerta, com base no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o percentual de 5,4%, corresponde a R$ 9.586.811,55. Aqui nós temos o relatório resumido da execução orçamentária. Lembrando que a gente está fazendo esse demonstrativo do segundo quadrimestre, então é janeiro a agosto de 2025.
Aqui nós temos o demonstrativo dos grandes grupos. Então, despesas de pessoal, R$ 3.084.441,62. Encargos patronais, R$ 275.273,72. Aqui, nesses encargos patronais, nós temos lá o percentual de 12%, que é recolhido para a Previdência, e mais o 21%, que é o patronal também recolhido, que é com base daí da Câmara, né? Referente a indenizações trabalhistas, nós temos um total de R$ 31.101,56. Já de despesas intra-orçamentárias, que é o recolhimento dos 14% para Previbarras, nós temos R$ 84.518,19. Totalizando as despesas de pessoal no valor de R$ 3.475.335,09. Outras despesas que também entram na execução orçamentária. Auxílio alimentação e saúde. Esse auxílio alimentação são para todos os funcionários, né? Totalizando o valor de R$ 194.445,31. Já em despesas de capital, nós temos um total acumulado até o momento de R$ 170.759,87. Lembrando aqui que as despesas de capital nesse período, nós tivemos algumas aquisições de ar-condicionado, tivemos a situação do portão também, portão, cremalheira, que foram os valores alocados aqui. Já em outras despesas correntes, nós temos um total de R$ 1.506.871,46. Somando todas essas despesas, nós temos um total executado no período, ou seja, a execução orçamentária de R$ 5.347.411,73. Sendo o repasse do executivo R$ 5.578.998,93. Isso representa um superávit de R$ 231.587,20. Então, só reforçando que esse é o resumo de janeiro a agosto de 2025. Aqui nesse quadro, nós temos os limites de gastos com base no artigo 29A da Constituição Federal. Período de setembro de 2024 a agosto de 2025, que são os últimos 12 meses. Receita tributária de 2024, R$ 144.519.945,75. Essa é a receita tributária do Executivo, onde nós temos um limite de 7%, que corresponde a R$ 10.116.396,20. Esse 7% é o total que o Legislativo poderia receber de orçamento. Com base nessa receita tributária e nesse limite, o limite de folha de pagamento, que seriam 70%, é igual a R$ 7.081.477,34. Já o orçamento fixado para 2025, R$ 8.368.498,37. Ou seja, dentro dessa receita disponibilizada pelo Tribunal de Contas, isso é um relatório que sai via tribunal, né? Nós poderíamos receber 10 milhões do Executivo, porém, o acordo entre Executivo e Legislativo totalizou esse valor aqui de R$ 8.368.498,37. Com esse orçamento fixado, o limite para a folha de pagamento acaba sendo alterado. Então, aquele limite lá de 70%, que seria os R$ 7.081.477,34, acaba se transformando em R$ 5.857.948,86. Já o repasse do Executivo, nesse período no período
de janeiro a agosto de 2025 foi R$ 5.578.998,93. Desse repasse que o Executivo envia para o Legislativo, no caso para a Câmara, nós temos o limite de 70%, que vai replicar em R$ 3.905.299,25. Já os gastos com a folha no período, ou seja, janeiro a agosto, R$ 3.475.335,09. Isso corresponde em percentual 62,29%. Ou seja, estamos dentro do limite, com base na legislação, né, que nós poderíamos atingir até os 70%. A gente está aqui no Legislativo, estamos utilizando o percentual de 62,29%. Aqui nós temos um resumo orçamentário das despesas do quadrimestre. Então, totalizando as despesas orçamentárias no período, nós tivemos R$ 5.347.411,43. Isso corresponde a 64% do orçamento anual aplicado. Aqui tem só um gráficozinho demonstrando os grandes grupos. Então, despesas de pessoal, nós temos R$ 3.475.335, aproximando a 65% do orçamento aplicado. Já em outras despesas correntes, nós temos o valor de R$ 1.701.316, totalizando 32% do orçamento aplicado. Já em despesa de capital, nós temos o valor de R$ 170.759, totalizando 3% do orçamento. Isso com base no orçamento todo, né? Já no orçamento anual, nós temos 64% até o momento aplicado, ou seja, janeiro a agosto. Agora eu abro para questionamento. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fica à vontade. Não? Então, damos por encerrada a nossa audiência de prestação de contas de cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Obrigada.
Pode? Boa tarde a todos. Eu sou a Evelyn e trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. E hoje apresento a vocês o relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2025, atendendo à Lei Complementar número 141, de 13/1 de 2012, montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos da rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população. Nas receitas realizadas no segundo quadrimestre de 2025, receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais legais foram R$ 20.744.186,63. Os recursos provenientes do Fundo Estadual de Saúde foi R$ 1.250.657,06. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde foram R$ 4.601.010,80. Outras receitas, R$ 289.654,49, totalizando um montante de R$ 26.885.508,98. Nas despesas por subfunção, trago um gráfico para melhor entendimento. Na atenção básica foram aplicados 71% dos recursos. Em outras subfunções, somaram 12%. Assistência hospitalar e ambulatorial foram 13%. Suporte profilático e terapêutico somou 2%. E 1% na vigilância sanitária e 1% na vigilância epidemiológica. Dos materiais de distribuição gratuita do período, do segundo quadrimestre, entre medicamentos padronizados, somaram R$ 382.033,84. Medicamentos não padronizados, R$ 101.405,82. Suplementação alimentar especial, R$ 133.955,50. Próteses dentárias, R$ 57.350. Fraldas, R$ 42.740,48. Óculos, R$ 19.703. E locação de concentrador de oxigênio e oxigênio, R$ 13.444,91. Então, o total liquidado no segundo quadrimestre somou R$ 752.633,55. Das despesas com veículos da saúde, gasolina foram aplicados R$ 114.667,60. Biodiesel, R$ 54.656,05, somando R$ 169.323,65 com combustível no período. O percentual de aplicação obrigatório é 15%, somaria um total de R$ 16.014,293,54. Até o quadrimestre, nós aplicamos 19,43%, que somou R$ 20.744.186,63. Portanto, foi aplicado a mais no período R$ 5.698.802,91. Então, o percentual de aplicação pelo empenhado no segundo quadrimestre ficou em 20,34%, pelo liquidado 19,43%. Um pouco dos dados da produção da atenção primária. Das especialidades, somaram 1.290 atendimentos em fonoaudiologia, 1.497 em psicologia. Em psicologia do credenciamento foram 1.920 atendimentos, com nutricionista 274 atendimentos, e com sessões de ecoterapia somaram 850 no período.
pouco do agendamento eletivo. Em consultas especializadas, de maio a agosto, nós tivemos 2.303 atendimentos. Em exames foram 856, o que representou um total de 3.159 atendimentos no período. Ainda das consultas e procedimentos, atendimentos individualizados de maio a agosto somou 30.834, atendimentos odontológicos foi 3.040, em procedimentos individualizados foi 58.402, cadastros e visitas das ACS foi 21.001. Dos exames e consultas especializados com a Comesp, no período somou um total de R$ 524.043,05. A frota da saúde, nós temos 5 ambulâncias, 2 ônibus, 8 vans, uma espinha adaptada, uma doblô adaptada para carga, 4 sandeiros, 9 gols, uma moto, uma Saveiro locada, 5 quids, 1 Citroën, 2 QQ, o que totaliza 40 veículos. Dos atendimentos do período, em maio nós tivemos 1.183, em junho 1.174, em julho 1.080, agosto 1.080, totalizando 4.517 atendimentos no período. Um pouco da produção de média e alta complexidade. Do Centro de Atenção Psicossocial, nós tivemos 1.126 atendimentos individualizados e 1.124 procedimentos individualizados no período. Nos dados da unidade de pronto atendimento 24 horas, nós tivemos em maio 5.487 atendimentos, em junho 4.842 atendimentos, em julho 4.187, em agosto 4.771. Nós podemos perceber que a maior procura da população no período foi no mês de maio. A vigilância em saúde. Tivemos 114 cadastros a estabelecimentos, 72 inspeções aos estabelecimentos, 63 licenciamentos dos estabelecimentos, 12 recebimentos de denúncias e reclamações e 12 atendimentos a denúncias e reclamações do período. Um pouco dos indicadores epidemiológicos. De maio a julho foram 632, sendo que em agosto ainda não temos a disponibilidade da informação. Portanto, ficou o primeiro lugar, as doenças do aparelho respiratório somaram 112, as doenças do aparelho circulatório somaram 71, lesões ou envenenamentos e causas externas somaram 69 atendimentos, doenças do aparelho geniturinário, 68, gravidez, parto e puerpério, 51. Os nascidos vivos no segundo quadrimestre somaram 84, um óbito fetal, um óbito infantil. O total de óbitos no segundo quadrimestre somaram 62. As causas desses óbitos, em primeiro lugar, destaca-se a doenças do aparelho circulatório, foram 15. Doenças do aparelho respiratório, em segundo lugar, com 12. E neoplasias, em terceiro lugar, com 10. Ainda sobre a proporção dos óbitos, indicadores epidemiológicos. Em primeiro lugar, somou 27% neoplasias. Em segundo lugar, 21% doenças do aparelho circulatório. Em terceiro lugar, 10% doenças do aparelho respiratório. Aqui um gráfico sobre os agravos. 34, o número de ocorrências foi 34 por violência, 33 por atendimento antirrábico, 8 ocorrências de intoxicação exógena, 4 acidentes por animais peçonhentos, outras causas nós temos 17 ocorrências. Sobre a cobertura vacinal do segundo quadrimestre,
a cobertura vacinal preconizada seria acima de 95%, algumas delas não atingiram um DTP 94,40%, hepatite A infantil ficou em 87,2% de cobertura, hepatite B ficou em 87,2% também de cobertura, pólio injetável 54,4%, tríplice viral 86,4% e varicela 88,8% de cobertura vacinal. Alguns dados da ouvidoria. Nós trazemos um gráfico ali, 50% da procura foi pessoalmente, 11% via telefone, 6% via formulário web, 33% por e-mail. Então, agora, sobre a ouvidoria ainda, as manifestações por status, nós temos 73% concluídas e 27% ainda em análise. Agora, nós demonstramos algumas ações do quadrimestre da Secretaria de Saúde. Nós tivemos o Agosto Lilás, prevenção à violência contra a mulher. Grupo de gestantes da UBS da sede. Vacinação nas escolas. A elaboração e apresentação do Plano Municipal de Saúde e Plano Plurianual. Reforma e manutenção do pronto atendimento. Foram reformadas a parte elétrica, trocadas as lâmpadas e também a porta de emergência. A troca do telhado do pronto atendimento. Adequação ao esgoto do pronto atendimento, abrigo para o lixo. Reforma da lavanderia e também da escadaria. A reforma do beiral das UBS do Jardim Menino Deus. Novos serviços das práticas integrativas na Academia de Saúde, incluindo ventosoterapia, práticas integrativas de saúde, aromaterapia, meditação, auriculoterapia, quiropraxia, cromoterapia. O programa PET Joinha, algumas ações de castração no quadrimestre. Ainda sobre o programa, aliás, a vigilância epidemiológica, então, ações contra a dengue. A identificação do mosquito da dengue e instalação das ouvitrampas nos bairros do município. Era essa a apresentação de hoje. Eu declaro encerrada a apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, nós estamos à disposição através dos canais de comunicação, telefone, e-mail da Secretaria.
Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Rufino, eu sou contadora na Prefeitura Municipal de Quatro Barras e vou conduzir nessa tarde a apresentação da audiência pública relativa ao segundo quadrimestre das atividades e realizações de 2025. Quanto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. Recursos humanos. No período de maio a agosto, nós tivemos alguns servidores afastados. Por perícia, 158 servidores. Servidores em licença médica, acima de 3 dias, 54 servidores. Por acidente de trabalho, 4 servidores. Por afastamento médico com acompanhamento do Previbarras, 50 servidores. E por afastamento médico em acompanhamento pelo Regime Geral de Previdência Social, INSS, 6 servidores. 252 protocolos ficaram em tramitação no departamento no período. 7 aposentadorias concedidas e novos servidores admitidos referente ao concurso de 2024. Aqui nós temos uma tabela que apresenta 88 servidores admitidos em relação ao concurso de 2024. 4 servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, 25 servidores para a Secretaria Municipal de Saúde, 1 servidor para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem-Estar Animal, 51 servidores para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude e 1 servidor para a Secretaria Municipal da Mulher e do Desenvolvimento Humano. Quanto ao Departamento de Cadastro e Tributação, aqui nós temos um relatório de atendimentos, processos e lançamentos ocorridos no departamento. Atendimentos por agentes via WhatsApp, 2.258 atendimentos. Por e-mail, 1.058 atendimentos. Atendimentos presencial, 3.458 atendimentos. Aberturas de processos no Departamento de Cadastro e Tributação, 941 processos. Em trâmite, 4.050 processos. Foram lançados 196 ITBIs no período, 81 alvarás emitidos da empresa Fácil e 52 baixas da empresa Fácil. Com o Refis de 2025, foram realizados mais de 700 atendimentos, resultando em aproximadamente 6 milhões em acordos lançados. No período de julho a agosto, no segundo quadrimestre, foi disponibilizado, através do WhatsApp Business, a implantação de serviços nos quais vários setores da Prefeitura eles foram automatizados, gerando uma agilidade no atendimento e um retorno com respostas mais rápidas aos interessados, otimizando o tempo e facilitando o acesso à população. No mês de julho, nós tivemos o total de 35 atendimentos de agentes, pessoas, humanos. Total de 1.101 atendimentos, gerando um total de mensagens de 18.452 mensagens. Através do canal de WhatsApp Business, foram 1.933 atendimentos, gerando 25.412 mensagens. Através do autoatendimento, foram 832 atendimentos, que geraram 6.960 mensagens. Esse serviço, a princípio, ele era apresentado, foi utilizado pelo Departamento de Cadastro e Tributação, e agora ele foi ampliado. Então, aqui nós temos os atendimentos no mês de agosto, que nós podemos ver que eles já aumentaram bastante. Aqui nós temos uma tabela onde ele demonstra os 5 maiores equipes que utilizaram esses serviços, que ali nós temos a tributação, a farmácia especial, a UBS Pinheirinho, o urbanismo e os recursos humanos. Esses setores eles ofereceram 883 atendimentos. Esses foram os 5 maiores setores. E esses atendimentos geraram em torno de 15.136 mensagens. Então, aqui a gente pode ver o percentual e a quantidade de mensagens
para cada um desses setores, né? Aqui nós temos os agentes, são as 5 pessoas que mais atenderam através desses canais. Então, esses agentes geraram 634 atendimentos, e desses atendimentos foram originados 10.197 mensagens. Isso só no mês de julho. No mês de agosto, a equipe atendeu 1.729 atendimentos, originando 33.434 mensagens. E as equipes que prestaram maior atendimento foram o Departamento de Tributação, Recursos Humanos, a Farmácia Especial, a UBS do Pinheirinho e a Defesa Civil. Aqui nós também temos mais um gráfico que mostra a quantidade de atendimentos por agentes. Então, aqui já aumentou para 1.159 atendimentos e as mensagens para 23.993. Aqui, essas mensagens são só desses cinco agentes que mais atenderam. Então, alguns atendimentos, até nós podemos ver aqui que a quantidade de atendimentos ela pode gerar um número maior ou menor de mensagens, dependendo do assunto. Os processos protocolados no período, no setor, foram de 17.829 processos, no mês de maio, junho, julho e agosto. Departamento de Tecnologia. Nós tivemos 773 atendimentos, 258 foram em loco, direto no local, 439 via helpdesk ou WhatsApp, 51 relativo a reparo, montagem, configuração de computadores e 25 atendimentos relativos a serviços de rede ou fibra. Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude. Algumas atividades no quadrimestre. Prêmio Cristóvão Buarque de Educação Integral. Esse prêmio que reconhece as prefeituras que investem e priorizam a educação em tempo integral. Prova Paraná 2025, avaliação diagnóstica. Simulados à prova, preparação para as avaliações. Formação continuada, aprimoramento contínuo de todos os servidores. Aqui nós temos a Taça Curitibano Kids, com a participação dos alunos do Golfe do Futuro, e o Festival de Mini Atletismo. O festival é destinado a todas as escolas das redes municipais, e algumas imagens que ilustram essas atividades. Projeto Caminhos da Leitura, incentivo à leitura de clássico da literatura infantil, e a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa ação aconteceu na Escola Joana Valache. Secretaria Municipal de Saúde. Aqui nós temos a relação de distribuição gratuita de material no segundo quadrimestre de 2025, que totaliza R$ 752.633,55, que foram distribuídos entre medicamentos padronizados e não padronizados, suplementos alimentares, prótese dentária, fraldas, óculos e locação de concentrador de oxigênio. Centro de Atenção Psicossocial. Aqui nós temos a produção do período. Em atendimento individual, foram realizados 1.126 atendimentos. Em procedimentos individualizados, 1.124. Especialidades são atendimentos nas unidades básicas de saúde. Fonoaudiologia, 1.290 atendimentos. Psicologia, 1.497. Psicologia Credenciamento, 1.920. Atendimentos de nutricionistas, 274. E atendimento em ecoterapia, 850 atendimentos no período. Agendamento eletivo no SUS. Consultas especializadas, um total de 2.303 consultas. Exames, 856 exames, totalizando 3.159 atendimentos no período. Consultas e procedimentos. Atendimento individual, 30.834. Atendimento odontológico, 3.040.
Atendimentos, procedimentos individualizados, 58.402 atendimentos. E cadastros de visita ACS, 21.001 atendimento. Exames e consultas especializados pela Comesp. No período, foi investido em R$ 524.043,05. Aqui nós temos alguns indicadores epidemiológicos, né, com os agravos ali, de violência, 34 ocorrências, atendimento antirrábico, 33, intoxicação exógena, que são intoxicações externas, né, 8 atendimentos, acidentes por animais peçonhentos, 4 atendimentos, e outros ocasionando 17 atendimentos. Aqui nós temos algumas atividades que ilustram o período, como o Agosto Lilás, o atendimento de grupos de gestantes na UBS sede e vacina nas escolas. Procuradoria-Geral do Município. Algumas atividades desempenhadas relativas ao segundo quadrimestre. As petições protocoladas no PROJUDE, 315. Processos administrativos recebidos, 708. Processos administrativos despachados, 740. Pareceres da Previbarras, 22. Pareceres, memorandos e ofícios, 251. E respostas a órgãos fiscalizadores, como TCU, TCE, MPF, MP e outros, 429. Projetos de lei, vetos, decretos, requerimentos legislativos, 269. Encaminhamentos à Defensoria Dativa, atendimento jurídico, 322. Memorandos, e-mails, despachos e processos do gabinete, 582. Atendimentos e reuniões, 632. Cursos e capacitações, 9. E aqui nós temos um gráfico que representa os indicadores do quadrimestre relativos àquela informação que nós acabamos de disponibilizar. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem-Estar Animal. Atuação da Defesa Civil de Quatro Barras junto à comunidade na explosão na empresa Enaex Brasil. Recebimento de menção honrosa pelo PAMI e Câmara Municipal de Quatro Barras, pela atuação da Defesa Civil de Quatro Barras na explosão ocorrida na empresa Enaex Brasil. Instalação de parquinho e revitalização do Parque do Lago. Atendimento a animais de grande porte, animais em via pública, campanha de atualização de rebanhos, entre outros. Participação na Semana do Meio Ambiente, realizado pelo Instituto Água e Terra. Apoio à missa de 1º de maio, realizada no Morro do Anhangava. Participação na Blitz de Educação Ambiental, junto ao SESI Quatro Barras. Acompanhamento técnico do Rio Timbu, juntamente com a Sanepar e o IAT. Atendimento em casos de derramamento de óleo nas vias municipais. Realização do Sábado Ambiental, em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Participação no 5º Encontro Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, representando o município de Quatro Barras. Monitoramento de animal silvestre no Parque do Lago, em parceria com o IAT. Participação no panorama de compras da agricultura familiar do PNAE. Implantação do sistema de manejo de águas pluviais do Cemitério Municipal Santa Luzia. E palestra com os colaboradores da Secretaria sobre Violência Doméstica. Acompanhamento das oficinas de revisão do Plano de Manejo da APA do Iraí. Execução de obras de manejo pluvial no bairro Palmitalzinho, evitando situações de risco. Participação na primeira Conferência Brasileira de Inventário de Gases de Efeito Estufa. Realização de um evento Um Dia no Parque, em parceria com o IAT. Implantação do Programa Municipal de Microchipagem de Animais, com mais de 70 microchips implantados. Representação das secretarias em reuniões CAT do Iraí, Conresol, Coaliar e conselhos municipais.
obtenção junto ao IAT de 6 autorizações de exploração para corte de árvores em situação de riscos em vias públicas. E aqui nós temos algumas ilustrações dos trabalhos realizados no quadrimestre. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logística e Frotas, Subprefeitura Distrital de Borda do Campo e Subprefeitura do Jardim Menino Deus. Algumas atividades. Aqui nós temos ilustrações de sinalização viária, coleta de entulhos ocorridas no período, roçada e manutenção de vias, reparo em calçadas e lombadas, manutenção de galerias, Secretaria Municipal de Governo, Indústria, Comércio e Serviços. Atividades de governo. Nós tivemos alguns atos, como decretos, 1.244 decretos, 21 leis e 179 ofícios. No período foram realizados 915 atendimentos através do gabinete. Joião. No período foram transportados 318.536 passageiros, totalizando 154.733,96 quilômetros rodados. Atividades relativas ao desenvolvimento econômico. Atividades da Sala do Empreendedor, entre abertura de empresas pelo MEI, baixas de empresas, alterações de dados, boletos DAS, parcelamento de dívida ativa, parcelamento convencional, nota fiscal de serviço, nota fiscal de comércio, cadastros para consulta prévia, solicitação para inscrição municipal e licenciamento de bombeiros, foram realizados 1.244 atendimentos. Agência do Trabalhador. Total de vagas abertas, 116. Total de encaminhamentos, 1.249. Total de vagas preenchidas, 282. Atendimentos relativos a seguro-desemprego, 64. Mutirão de emprego, 12. Algumas atividades ainda da Agência do Trabalhador. Dia da Família, no CEMEI, dia 16 de maio, com 36 RGs emitidos para os alunos. Curso de automação em parceria com o Senai, atendendo 32 alunos na carreta. Curso de solda no Senai em Colombo. Parceria com empresas locais para contratação de mão de obra. Parceria com o CIEE, Senai, Gerar, Cidade Júnior para aprendizagem e estágio. Parceria com setores públicos, como CRAM, CREAS, Conselho da Comunidade, para recolocar no mercado pessoas com vulnerabilidade social. Participação Café com empresários em parceria com a Sala do Empreendedor. Agência itinerante na Festa do Canteiro e agência itinerante nos bairros Menino Deus e Borda do Campo. Aqui também algumas imagens das atividades realizadas. Atividades de comunicação. Aproximadamente 44 notícias e conteúdos publicados no site oficial da Prefeitura, 229 publicações na página oficial do Facebook e postagem no perfil oficial do Instagram, cobertura com mais de 230 ações institucionais, com registros de foto e vídeo, assessoramento contínuo aos setores da administração municipal quanto ao uso de ferramentas de comunicação e publicidade, criação de campanhas institucionais em conjunto com as secretarias municipais e desenvolvimento de identidades visuais e logotipos, personalização de páginas e gerenciamento de conteúdos em redes sociais, atendimento e respostas à população por meio das redes sociais oficiais, fortalecendo a proximidade e a transparência. Apoio gráfico e tecnológico na organização e execução de eventos oficiais, atualização e manutenção do site oficial da Prefeitura, cobertura jornalística e produção de materiais institucionais,
produção e edição de vídeos institucionais, assessoria e acompanhamento junto à imprensa local e regional. Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança. Ocorrências atendidas no período: 458 ocorrências, entre apoio a outros órgãos, abordagem a suspeitos, perturbação do sossego, atendimento referente a Maria da Penha, atendimento de trânsitos, furtos e roubos e atendimentos diversos. O total de atendimentos da QBTRAN, 145, entre veículos apreendidos, veículos retirados do pátio, acidentes de trânsito, emissão de credencial para idosos e emissão de credencial portadores de necessidades especiais. Atendimentos QBTRAN 4 Barras Menino Deus. Total de atendimentos no período: 1.038 atendimentos, referente a transferências de veículos, primeiro emplacamento, segunda via da CRV, alterações de características e dados, comunicação de venda, guias de pagamentos, emissão de CNH, renovação e agenda de exames para CNH. Aqui nós temos uma imagem relativa à secretaria. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Os idosos se encontram para conviver e fortalecer os vínculos em grupos, que acontece sempre às quartas-feiras no centro, quintas-feiras no Jardim Menino Deus e sextas-feiras na borda do campo e área rural. Os adolescentes eles se encontram para conviver e fortalecer os vínculos em grupos e encontros que acontecem às terças, quartas e sexta-feiras. Aqui nós temos algumas imagens desses encontros. Campanha do Agasalho. Buscando transformar boas ações em solidariedade, a Prefeitura Municipal de 4 Barras, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, abriu no dia 20 de maio a Campanha do Agasalho 2025. As doações. Os 2 CRAS em funcionamento na cidade, que é o CRAS Leonor Andreata e o CRAS Praça Céu, receberam doações, sendo a sede da Secretaria o ponto central de arrecadação. As entregas. As entregas ocorreram às sextas-feiras, nos 2 CRAS, das 10 às 16 horas. Todas as peças gratuitas. Aqui nós temos uma imagem da campanha do agasalho e do bazar do CRAS. Cestas básicas. Existem 2 modalidades, que são as cestas emergenciais, que atendem necessidades urgentes em momentos de crise, assegurando os meios de subsistência, como alimentação e higiene, e foram entregues no quadrimestre 221 unidades. E cestas permanentes, que proporcionam auxílio contínuo para o enfrentamento da pobreza e da insegurança alimentar, com base nos critérios de rendas. Entregues pelo CRAS Leonor Andreata, 75 unidades. Entregue pelo CRAS Praça Céu, 110 unidades. Programa Compra Direta da Agricultura Familiar. É um programa de aquisição de alimentos, que também possui a modalidade de compra direta. Esse programa ele foi iniciado em junho de 2025 e foram entregues em junho 95 unidades, em julho 158 unidades e em agosto 110 unidades. Elas são entregues pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento ao CRAS, Leonor e Céu, e são distribuídas às famílias cadastradas. Secretaria Municipal de Obras. Aqui nós temos algumas obras em andamento no período, que é o terminal de ônibus Praça Jardim Menino Deus, Meu Campinho e Praça Jardim Pinheiros, no Humaitá, pavimentação da rua Hugo Crepive Filho, pavimentação da rua Everaldo Alves, pavimentação rua Sérgio Ferreira Alves, no prolongamento, e a reforma do fórum. A Prefeitura ela instalou 4 novas unidades de parquinhos ecológicos, na Praça Raulino Alves Cordeiro, no centro, na Praça Daniel Mocilin, na borda do campo, na Praça Pedro Miranda, no Jardim das Acácias, e no novo complexo esportivo do Jardim Menino Deus, além do Parque do Lago.
Os parquinhos eles foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Obras e já garante novas áreas de lazer para as famílias. Aqui nós podemos observar a imagem dos parquinhos já instalados e sendo utilizados pelos munícipes. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Algumas atividades. As entradas de processo no período correspondem a 623 processos despachados, 65 memorandos emitidos, 28 ofícios, 620 atendimentos e orientações e esclarecimentos, tanto presenciais, telefônicos e via WhatsApp. 148 processos de autorização para instalação de água e luz, 22 processos de numeração predial, troca de padrão ou troca de titularidade, 26 emissões de guias de alvará para construção e 4 emissões de certificado de vistoria de conclusão de obras. Substituição de 1.350 luminárias, acompanhamento e contagem para atualização do sistema de georreferenciamento da Copel, somando 3.926 luminárias, que representam 75,21% da iluminação pública, uma economia que gerou cerca de 40%. Atendimento de aproximadamente 333 mil usuários, passagens, gratuitamente através das linhas ofertadas pelo transporte coletivo. Limpeza de 25 terrenos, 37 atendimentos diversos relativos a ambulantes, táxis, licença, eventos e denúncias. 96 fiscalizações em loco, 11 procedimentos de notificações, 85 processos de aprovação de projetos, 152 processos de guia amarela, 11 processos de uso capião, 45 certidões de uso e ocupação de solo de perímetro urbano ou confrontantes, 325 processos relativos à empresa Fácil, reuniões para debater legislações municipais e a aprovação do plano diretor junto à AMEP, audiência pública sobre a revisão da legislação do Sistema Viário Municipal, participação na 7ª Conferência Estadual das Cidades, participação na oficina do Plano de Manejo da APA do Iraí e participação nas reuniões do Plano de Desenvolvimento Urbano integrado da região metropolitana de Curitiba. Aqui nós temos algumas atividades relativas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A tradicional Missa da Paz, oficinas de artes com crianças das escolas municipais, oficina de desenho e pintura em tela, audiência pública do PENAB, o Rally da Graciosa e a 7ª Maratona do Portal a Portal Graciosa. Renovação do selo de turismo, festa de São João da Joia Rara, a 2ª consulta pública da PENAB e a reunião para a 2ª etapa da PENAB. Implantação oficial do território turístico Rota do Pinhão, a 2ª oficina de mapeamento turístico e a palestra Uruguai e Brasil construindo pontes de turismo. Oficina de mapeamento do projeto de implementação da Rota Piabiru, exposição do turismo na Track Field Experience Running e a Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos. Através do Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CRAM, foi realizado o grupo reflexivo no dia 8 de maio de 2025, das 14 às 16 horas. A 2ª Conferência da Promoção da Igualdade Social, evento realizado no dia 21 de maio, das 17 às 22 horas. 3ª Conferência dos Direitos da Mulher, evento realizado no dia 17 de junho, das 12h30 às 17h30 horas. Realeza Negra, evento realizado no dia 27 de julho, das 9 às 17 horas. Posse das Conselheiras, realizada no dia 8 de agosto de 2025. Agosto Lilás, evento realizado no dia 15 de agosto, das 14 às 17h30 horas.
Secretaria Municipal de Atendimento às Psicopatologias e Neurodiversidades. Atividades. Realizado no primeiro seminário de Neurodiversidades, com a presença de aproximadamente 300 pessoas nos 2 turnos, sendo destes aproximadamente 100 servidores municipais. Show de talentos, Estrela da Inclusão, em parceria com a Escola Especial Joana Valache e a Secretaria de Educação, com o objetivo de abordar a temática da Semana da Pessoa com Deficiência e Inclusão. Acompanhamentos e visitas domiciliares, participação e apoio para alunos da Escola Especial Joana Valache nos Jogos Estaduais, participação no evento de atletismo da Escola Especial da UTF-PR, realizada visitas domiciliares para pacientes e familiares neuroatípicos com o objetivo de acompanhamento e auxílio nas demandas apresentadas, reunião de articulação com a Prefeitura Municipal de Colombo, discutindo possibilidades de novos projetos e parcerias. Aqui nós temos algumas visitas técnicas a clínicas e outros credenciados no município, que realizam atendimentos relacionados à saúde mental e também a neurodiversidades. Nós chegamos agora à avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2025. Ela tem por objetivo apresentar o resultado da gestão fiscal do exercício. Ela tem como base legal a Constituição Federal, a Lei Complementar 101 de 2000, a Portaria do STN, a Instrução Normativa 89 de 2013 do TCE Paraná, a Instrução Normativa número 36 de 2009 do TCE Paraná, a Lei número 12.527 de 2011 de Acesso à Informação, a Lei Orgânica do Município, a Lei Municipal 1445 de 2021 do PPA, a Lei Municipal 1674 de 2024 da LDO e a Lei Municipal 1683 de 24 da LOA. Aqui nós vamos apresentar a execução da receita. A receita total do 2º quadrimestre de 2025 corresponde a R$ 136.818.218,90. Aqui nós vamos apresentar uma variação com relação à receita do 2º quadrimestre de 2024. Houve um acréscimo de 14,71% nas receitas correntes e um decréscimo, caiu em 25% as receitas de capital. Realização da receita, se comparando com o orçado na LOA. A realização da receita corresponde a R$ 136.876.218,90. 73% de receita corrente já foi realizado do que estava orçado. 163% das receitas de capital já foi realizado se comparado com o orçado em LOA. A receita total realizada no período, se comparado com a LOA, corresponde a 76%. Aqui nós temos algumas receitas tributárias, como impostos e taxas. Aqui nós sempre comparamos com o 2º quadrimestre do exercício anterior. Houve um acréscimo nas receitas tributárias de 19,54%. O ISS teve um acréscimo de 39,78%. O IPTU, um acréscimo de 9,37%. O imposto de renda retido na fonte, um acréscimo de 25,18%. As taxas, um acréscimo de 2,43%. E o ITBI teve uma queda de 18,14%. As receitas de contribuições, comparadas com as receitas relativas ao 2º quadrimestre de 2024, nós tivemos um aumento na COSIP de 5,23%, na receita patrimonial um aumento de 9,2% e na receita de serviços de 11.042%.
transferências da União e suas entidades, se comparado com o segundo quadrimestre de 2024. Nós tivemos um acréscimo de 8,92% no FPM, 26,87% no ITR, 2,73% na exploração de recursos naturais. Nós tivemos uma queda de 6,17% nas transferências do SUS, um aumento de 3,17% nas transferências do FNDE, uma queda de 47,39% nas transferências relativas ao Fundo Nacional de Assistência Social e um aumento de 20,34% na Lei Complementar 176 de 2025. Considerando as quedas e os aumentos, o total de transferências da União e as suas entidades teve um aumento de 7,99% em relativo ao segundo quadrimestre de 2024. As transferências agora do Estado e suas entidades, sempre comparado com o segundo quadrimestre de 2024. O ICMS teve um aumento de 17,21%, o IPVA de 13,13%, o IPI, um aumento de 14,41%, a CID, um aumento de 4,82%, a participação em outras receitas e impostos teve uma queda de 31,53%, o SUS teve um aumento de 132,47% e os programas de educação um aumento de 3,43%, totalizando um aumento de 18,34% nas transferências correntes do Estado e de suas entidades. O Fundeb, ele teve um aumento na receita arrecadada em relação ao segundo quadrimestre de 2024, de 8,9%. As receitas correntes, são as receitas arrecadadas, elas tiveram um aumento de 14,71% em relação às receitas arrecadadas do segundo quadrimestre de 2024. As receitas de capital, em comparado com as receitas do segundo quadrimestre de 2024. As operações de crédito tiveram uma queda de 45,38%, reduzindo de 7.700.000 para 4.200.000. E as transferências de capital teve um aumento de 3,76%. A receita de capital total ela teve uma queda de 25%. Execução da despesa. A despesa total do segundo quadrimestre de 2025 corresponde a R$ 129.455.489,50. Dessa, nós temos as despesas correntes, despesas de capital e as despesas intra-orçamentárias. Em relação ao segundo quadrimestre de 2024, as despesas correntes tiveram um aumento de 2,46%. As despesas de capital, uma queda de 6,59%, e as despesas intra-orçamentárias, um aumento de 1,27%. Aqui nós temos a execução da despesa comparada com a despesa prevista na LOA. Nós temos aqui o executado para o previsto de despesas correntes, 74,18%. As despesas de capital já foram executadas de acordo com o previsto, 95,86%. E as despesas intra-orçamentárias, 73,39%. Até o quadrimestre, no quadrimestre foram executados 75,63% da despesa prevista na LOA. Despesas correntes. Houve um aumento de 7,04% em encargos de pessoal e encargos sociais, um aumento de 66,03% em juros e encargos da dívida, uma diminuição de 4,21% em outras despesas correntes, e a despesa corrente total
ela teve um aumento de 2,46% se comparado ao segundo quadrimestre de 2024. As despesas de capital. Aqui nós temos uma queda de 16,7% nos investimentos, um acréscimo de 60,41% na amortização da dívida e uma redução de 6,59% nas despesas de capital total, se comparado ao segundo quadrimestre de 2024. Resultado primário. Ele acontece quando o valor das receitas ele supera o valor das despesas, nós dizemos que houve um superávit primário. Quando acontece o oposto, nós temos um déficit primário. Aqui nós temos uma explicação referente ao resultado nominal, que ela é a variação entre o saldo da dívida consolidada líquida do ano anterior em relação ao saldo da dívida consolidada líquida do período atual. Metas e limites da dívida. O resultado primário foi realizado foi R$ 21.319.001,46, um resultado superavitário, e o resultado nominal de R$ 11.969.972,91, também um resultado superavitário. Restos a pagar. O total de restos a pagar corresponde a R$ 3.726.468,03. Restos não processados, R$ 3.711.067,56. Restos processados, R$ 15.400.047. Aqui nós temos a receita corrente líquida, que corresponde às receitas correntes a R$ 200.945.523,56. Depois de realizadas as deduções, nós temos uma receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal, correspondente a R$ 177.529.466,05. Limites com garantias e contragarantias de valores. Então, aqui nós temos o limite da receita corrente, a receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites, ela corresponde a R$ 179.850.562,05. E aqui nós temos o limite definido pela Resolução 43, que é 22%, e o limite de alerta, que é 19,80%. Limites com a dívida e operações de crédito. Então, aqui nós temos a dívida consolidada e a dívida consolidada líquida. O percentual da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida ajustada, nesse período, é de 1,38%. O limite de alerta é 108% e o limite máximo é 120%. Para operações de crédito, o percentual da receita corrente líquida ajustada corresponde a 2,34%, o alerta é 14,4% e o limite corresponde a 16%. Aqui nós temos o perfil da dívida interna. Nós temos 35% contratado com o Fomento Paraná e 65% com o Finisa. Despesa com pessoal. A despesa líquida com pessoal corresponde a R$ 83.335.579,62. O percentual do período corresponde a 46,94%. O limite de alerta é 48,60%, o limite prudencial é 51,30% e o limite máximo é 54%. Aqui nós temos alguns índices constitucional, da saúde. A despesa liquidada, o nosso índice atual corresponde a 19,43%, quando o índice exigido é 15%. Quanto à educação, a despesa liquidada,
o nosso percentual de índice atual é 20,79% e o exigido é 25%. Índices constitucionais relativos ao Fundeb. A despesa liquidada corresponde a 87,14% e a despesa mínima exigida é 70%. E o valor não aplicado, recebido e não aplicado, o percentual corresponde a 3,13% e o valor máximo permitido é de 10%. Aplicação na área dos direitos da criança e da adolescência. O saldo financeiro em 31 de 12 de 2024 corresponde a R$ 302.588,69. Foram empenhados R$ 1.143.320,66 e o saldo financeiro em 31 de agosto de 2025 corresponde a R$ 948.455,13. Aqui nós temos a consolidação do município de Quatro Barras, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Então, a receita arrecadada corresponde a R$ 157.830.793,88. A despesa liquidada corresponde a R$ 125.889.489,83. E temos um superávit de R$ 31.931.304,05. E aqui, isso. Agora nós queremos passar para a apresentação da audiência relativa ao segundo quadrimestre da Previdência Social do município de Quatro Barras, a Previbarras. Nós temos as receitas arrecadadas no quadrimestre, correspondendo a R$ 10.260.528,58. A taxa administrativa da Prefeitura corresponde a R$ 325.979,54. Despesas liquidadas. No quadrimestre, as despesas previdenciárias correspondem a R$ 3.637.870,32. As despesas administrativas, R$ 147.119,31. E o total de despesas no quadrimestre corresponde a R$ 3.784.989,63. O saldo bancário até 31 de 8 de 2025 corresponde a R$ 118.665.625,83. Número de beneficiários até agosto de 2025. Nós temos 198 aposentados, 58 pensionistas, totalizando 256 beneficiários até 31 de agosto. Nós apresentamos aqui a certificação profissional da equipe técnica da Previbarras, sendo composta pela presidente, secretário executivo, contador, assessora jurídica e controle interno, com as suas devidas certificações. O Conselho de Administração da Previbarras, também com seus componentes e as suas certificações. O Conselho Fiscal, com os componentes e as suas certificações. O Comitê de Investimento, com seu presidente, vice-presidente, secretário e membro do Conselho e as suas certificações. Censo Previdenciário. Até agosto de 2025, os pensionistas foram 100% participaram do censo previdenciário. Os aposentados, 97,9%. E os servidores ativos, 71,4%. Para que a Previbarras ela continue com a certificação no Progestão, é necessário que, no mínimo, 80% dos servidores ativos estejam
fazendo censo previdenciário. Então, aqui a Previbarras pede para que os servidores ativos que estejam aqui nessa tarde ou vão participar online dessa audiência, vão assistir depois, que, se possível, quanto antes, faça o recadastramento, participe desse censo previdenciário, porque se isso não for feito, não houver no mínimo 80% dessa participação, desse recadastramento, a Previbarras corre o risco de perder o certificado da progestão. Nós temos aqui algumas premiações da Previbarras. Durante o 58º Congresso Nacional de Previdência, promovido pela BIPEM, a Previbarras conquistou algumas importantes premiações a nível nacional, sendo 3º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, 6º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, 37º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária e o troféu em reconhecimento à certificação institucional nível 1 do Progestão do Regime Próprio de Previdência Social. Aqui nós temos uma imagem com a premiação na ABPEM, nessa edição de 2025, e aqui nós temos uma imagem do certificado institucional do Progestão. Nós temos aqui os dados da Previdência, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato através do telefone, WhatsApp, e-mail com a Previdência. E aqui eu vou encerrando a audiência pública do município de Quatro Barras, relativa ao 2º quadrimestre de 2025. As dúvidas, sugestões e até mesmo demais informações podem ser encaminhadas através da Secretaria de Administração por e-mail ou até mesmo pela ouvidoria. Essa apresentação ela vai ficar disponível no portal de transparência, por isso que nem todas as informações elas foram lidas aqui, mas ela estará, a partir de amanhã, já vai estar disponível no portal de transparência e pode ser consultado a qualquer momento. Quero abrir aqui, perguntar se alguém tem alguma dúvida. Não? Então, nesse instante, nós encerramos. Quero agradecer pela participação de todos. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.